Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Amém? Aleluia. Pode assentar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Nós vimos, aleluia, aqui um breve relato da palavra de Deus, a qual o Senhor, Ele dá uma visão para Isaías. Isaías, ele era da linhagem real, e Isaías, ele vai ser chamado para exercer o ofício de profeta. Isaías vem trazendo uma palavra, uma profecia de conserto para o povo de Israel. Mas Isaías, ele também fala acerca de consolação, que o povo precisaria voltar para o Senhor, conhecer a Deus, para que eles pudessem ser livres do castigo eminente, que a qualquer momento estaria acontecendo sobre o povo de Israel. E que se eles voltassem para Deus e se consertassem perante o Senhor, Deus também o livraria do castigo que estava para estourar sobre o povo. E Isaías vai dizer o seguinte, que ele tem esta visão, e quando ele está tendo esta visão, Deus vai dizer para ele que o povo dele, que ele criou, que ele formou, que ele instruiu, que ele separou para que adorasse somente a ele, tinha virado as costas para ele e estava adorando outros deuses, tinha virado as costas para o Senhor e estava prostrando perante o Senhor, perante os deuses pagãos. Então o que Deus queria era que Isaías trouxesse uma profecia para a nação de Israel, uma nação apóstata, uma nação corrompida, uma nação de povos corruptores, que não bastava estar só corrompido, mas eles continuavam corrompendo cada vez mais. Então por isso eram corruptores. Então agora Deus diz para Isaías o seguinte, que ele cria esse povo, que ele separa esse povo, que esse povo foi escolhido por ele, para que eles pudessem render louvores, adorações e exaltar somente o nome do Senhor. E no tocante esse povo, eles dentro do templo, irmãos, isso aqui é sério, dentro do templo, veja se não está repetindo nos dias de hoje, estão virando as costas para Deus. Uma vez que o povo foi criado pelo Senhor, uma vez que o povo no tempo de hoje, aplicando o sangue de Jesus
lavou e remiu esse povo, aleluia, para poder dentro do templo prestar louvores, adorações, reverência, somente o Senhor. O povo de hoje também vem para a casa do Senhor, mas no tocante do culto, sabe o que acontece? O povo está conversando, mas no tocante do culto, sabe o que acontece? O povo está virando as costas do que está fazendo aqui, e está como Eli, aleluia, sentado junto ao pilar do templo, aleluia, em uma cadeira, mas olhando lá para fora. A reverência daqui de dentro já não tem mais, aleluia, estão querendo no culto olhar para fora. Sabe o que aconteceu com Eli? Eli, quando Ana e Elcana sobe a Siló, onde a arca, a presença de Deus estava, sabe o que acontece? Eles estão pelo lado de dentro. Isso é espiritualidade, isso é reverência ao Senhor, aleluia. Elcana e Ana está dentro do templo, orando, está ali sacrificando o Senhor. Sabe o que o sacerdote do templo estava fazendo? Colocou uma cadeira junto ao pilar do templo, que divide a parte de dentro e a parte de fora. Ele sentou, cruzou as pernas e ficou olhando lá para fora, enquanto o culto aqui dentro estava rolando. Sabe o que vai acontecer? Aleluia, vai chegar uma notícia, ele se assusta, cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Sabe o que acontece? O crente, quando vem para a casa do Senhor para orar e não ora, ele morre lá fora. Ele cai lá e quebra o pescoço e morre. Essa é a palavra. Então agora nós estamos vendo aqui que Deus está dizendo, aleluia, para Isaías, diz para esse povo corrupto, corruptores, que o boi conhece o seu dono, que o jumento conhece a manjedoura do seu possuidor, mas esse povo que eu criei para mim, que eu instruí eles para adorar somente a mim, aleluia, virou as costas para mim e está adorando outros deuses pagãos. Quando nós aplicamos essa palavra para os dias de hoje, sabe o que acontece? Nós saímos de casa, chegamos na igreja, enquanto está ensaiando nós estamos conversando, enquanto está orando nós estamos batendo papo, quando está sendo a pregação, ao invés de nós estarmos olhando aqui, basta o carro passar lá fora, nós extraímos do que está sendo feito aqui e começamos a olhar para lá. Isso fala, aleluia, de culto dividido. Isso fala de nós andarmos em cima do muro, ora olhando aqui, ora olhando o que está acontecendo lá fora. E quando Deus nos traz para cá, aleluia, porque Ele com o sangue do seu Filho nos lavou e remiu, Ele quer que nós adoremos somente a Ele. Quando Ele instrui o povo a entrar para dentro do templo, aleluia, para poder orar, para poder clamar a Ele, para poder reverenciar, aleluia, a liturgia do culto que está acontecendo, Ele está falando o seguinte, que quando você faz isso, aleluia, você não está dividindo a adoração, mas você está, aleluia, adorando o Senhor que é dono do culto. Amém. Nós vamos para a igreja para trazer adoração. Nós viemos para a igreja, aleluia, não para conversar, não para bater papo, nós viemos para a igreja para adorar. O povo, sabe o que o povo estava fazendo? O povo lá, naquele tempo, Deus levanta Isaías com a mensagem profética, porque o templo estava lá, a arca estava lá, mas o povo estava deixando a arca dentro do templo e estava adorando Deus lá de fora. Está diferente de hoje? Não está. Irmãos, a palavra de Deus vai dizer para nós que nós devemos deixar de conhecer mais o mundo e conhecer mais a Deus, porque Ele está dizendo que o jumento conhece o seu dono, o boi conhece o seu possuidor, conhece direitinho. É só chegar na porta da manjedoura e fazer assim, está acostumado, já vai atrás. Mas o Deus que te tirou das trevas, do lamaçal de pecado, que te purificou com o sangue de Jesus, te traz para esse lugar santo, para que você o adore a Ele, e nós não adoramos. Isso aconteceu lá em Isaías, isso aconteceu lá com o povo de Israel, não está mais acontecendo no dia de hoje, né? Não está mais acontecendo dentro dos templos hoje, né? Só que Deus vai levantar Isaías, e Isaías, no dia que morre o rei Uzias, Isaías vai ter outra visão, e nesta visão que Isaías vê agora, ele começa a ver, porque Isaías ainda aqui não era convertido ainda não, tá? Mas Deus dá ele uma visão, porque era aquele homem que estava, aquele que estava mais na direção da linhagem real, e Deus levantava rei
para socorrer os pobres. E hoje, os reis estão sendo levantados e nós não estamos obedecendo nem a Deus, aí eles estão em castigo, né? Então Deus levanta, tinha lá os reis, rei Uzias, Jotão, Acás, e Deus levantava eles e dava autoridade, dava a eles poder, para eles poderem ajudar os pobres, ajudar os necessitados, ajudar o mais fraco. Aí agora Deus vai dar a visão a Isaías, porque Isaías tem o sangue real também, ó, na veia. E Deus já estava preparando Isaías para que depois que os reis que supriam a necessidade do povo ali morresse ou passasse, Isaías assumiria como profeta para poder ouvir Deus e falar para o povo. E agora nesta segunda visão, Isaías vai ser separado a profeta. Só que Deus dá a ele essa visão e ele começa a ver uma grande plataforma, um templo, e ele vê uma cadeira, e nessa cadeira grande, nesse trono, Isaías começa a enxergar, aleluia, alguém assentado acima nesse trono, nessa cadeira, e ele começa a ver um grande exército, ele começa a ver orlas, ele começa a ver mantos, vestes compridas, que descia até embaixo. E Isaías vai dizer o seguinte, que no dia que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um grande, um alto e sublime trono, e a sua glória, ou o seu séquito, enchia todo o templo. Sabe o que é isso? Isaías, ele viu o Senhor assentado no trono, ele viu o serafim, ele viu os anjos que estavam ali à retaguarda, aleluia, do Senhor, ele viu os serafins que estavam acima de Deus, ele viu, aleluia, a glória do Senhor que enchia a casa. Irmãos, sabe o que nós estamos vendo aqui hoje? Aleluia, é que se nós abrir a nossa visão espiritual, é que se nós vir para a presença de Deus, aleluia, somente com um foco de adorar o Senhor, é que se nós sair da nossa casa e entrar por essas portas convertido, quebrantado, se nós entrar por essas portas temendo ao Senhor, aleluia, Deus vai abrir a visão espiritual de muitos aqui e vai te dar a visão do céu. Você vai ver o trono, você vai ver anjos, você vai ver serafins, você vai ver a glória de Deus enchendo este lugar, aleluia, porque Deus fez no tempo de Isaías, Ele é o mesmo Deus que opera hoje também. O que Ele precisa é que eu e você abrimos o nosso coração, tememos a Ele, para que Ele possa operar o milagre. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, olha o que a palavra está dizendo para nós. Aleluia, que Isaías, quando ele vê, ele tem essa visão, ele vai temer, sabe por quê? Porque ele está aqui, na condição de que muitos de nós hoje estamos, entrando para dentro da igreja sem reverência, entrando para dentro da igreja dizendo que viemos para adorar o Senhor, mas não estamos temendo a Deus. Eu estou no culto de oração, tá? Eu estou no culto de oração. Porque às vezes nós pensamos que culto de oração é só você chegar aqui, escolher uma palavra que fala de oração e falar sobre ela. Não, palavra de oração e culto de doutrina, aleluia, de ensinamento da palavra, culto normal, irmãos, é palavra, e a palavra tem que confrontar. A palavra tem que, é como sal, quando você entra no meio de um capim, no colonhão, tem por aí. Quem conhece colonhão aí? Quem é da roça aqui? Deixa eu ver. Quem conhece? Todo mundo conhece, né? Você entra no meio do colonhão, do monte de capim aí, você sai correndo no meio, o capim vai cortando seu braço, você olha assim, você não vê não, você sente arteiro, né? Mas você não vê o corte não. Você chega em casa, passa álcool ou passa sal, aí que dói mesmo. Sabe o que é isso? Isso é porque você foi cortado e não vê. Então a palavra tem que doer mesmo, a palavra tem que confrontar mesmo, a palavra tem que gerar mudança mesmo. Se a palavra que eu pregar aqui, aleluia, não te fazer pensar, não fazer você meditar, não fazer você, aleluia, começar a mudar de posição, mudar de pensamento, mudar de atitude, então não está valendo nada o que eu estou falando aqui. A palavra vai dizer para nós que Isaías, ele, quando ele tem a visão, ele vê os serafins acima, ele vê os anjos do lado, e ele vai dizer que os serafins aqui, os querubins, ele vai ver
ele vai ver, ele diz o seguinte, que um voa para um canto, o outro voa para o outro voa para o outro, e no tocante ele vai ouvir o som, aleluia, que sai das asas dos querubins. É querubins mesmo, né? Porque a gente vai falando aqui, aí troca. E nesse som, quando um batia a asa para um lado, aí saía um som dizendo assim: quem está sentado no trono é santo. Quando o outro batia a asa e saía para o outro lado, o som da asa resplandecia do outro lado, dizendo: aquele que está no trono é santo. Quando o outro voava para o outro lado, o som da asa que fazia era: ele é santo. E o lugar e ele santo, 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 é o Senhor dos exércitos. O templo está cheio, esta igreja está cheia. Eu estou sentindo, quem também está sentindo, aleluia, vai dizendo que ele é santo, aleluia. E o som das asas ia dizendo: santo, 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 santo. Você está sentindo? Ele é santo, aleluia. Você pode adorar dizendo: ele é santo. Você pode mandar uma mensagem para o mundo espiritual agora dizendo: quem está sentado no alto e sublime trono, ele é santo, 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 aleluia. E Isaías vai dizendo, enquanto sonha dizendo: santo, 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 a casa ia enchendo de fumaça e ia enchendo ali tanto, aleluia, que ele não conseguia enxergar, somente o som que dizia: santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isaías não aguentou. Aleluia. Isaías começou a dizer o seguinte: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Quem tem um encontro verdadeiro com Deus, tem mudança, tem transformação. Isaías vai dizendo assim, quando ele tem esse encontro verdadeiro com Deus, ele vai dizendo: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro, mas os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Aleluia. Isaías vai dizer o seguinte, que quando os olhos dele vê o Senhor dos exércitos, ele teme, porque Isaías era um homem de lábios impuros, e ele habitava no meio de povo corrompido, de povos que eram corruptores, estavam cada vez mais se corrompendo, sem querer saber do Senhor. E ele temeu morrer, porque quem vê a glória de Deus, sem que o Senhor tenha um propósito naquilo que ele está mostrando, morre. Então ele vai dizer agora que ele é de lábios impuros, e está no meio de um povo que peca e continua pecando. E ele falou assim: agora eu morro. Mas imediatamente o Senhor deu ordem ao anjo, que foi até o altar de Deus com uma tenaz, arrancou uma brasa do altar e veio voando esse anjo e tocou nos lábios de Isaías e disse: agora os seus lábios estão queimados com a brasa que são do altar, seu pecado foi tirado e os seus lábios estão purificados. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, é isso que nós precisamos buscar, que o nosso pecado cada vez mais, quando nós erramos, aleluia, Deus arranca isso de nós, e que os nossos lábios sejam purificados, para que possamos transmitir a palavra de Deus, para que possamos louvar o nome do Senhor, e que a palavra que sai dos nossos lábios, ela tem efeito sobrenatural, ela tem efeito do céu, que vem transformar a vida de outras pessoas. Glória a Deus. Aí agora eu quero parar por aqui, só que eu quero dizer o seguinte: Isaías ele vai dizer o seguinte, que os serafins eles tinham, cada um deles tinham, aleluia, 6 asas. Aí ele vai dizer que cada um deles, quando ele viu com 2 asas, cobria o rosto,
Aí ele vem dizendo é o seguinte: com as duas asas que ele cobre o rosto, ele está falando da reverência, do temor que nós temos que ter quando nós entramos na casa do Senhor. Precisamos temer, precisamos ter temor de Deus, entrar aqui com sinceridade, entrar aqui dentro com amor, entrar aqui dentro para adorar somente o Senhor. Nós devemos, aleluia, ter temor de Deus quando entramos na casa do Senhor. Aí ele vai dizer o seguinte: que com duas asas eles cobriam os pés. E quando ele cobre os pés com duas asas, é a mesma coisa que Deus diz para Moisés: Moisés, tira a sandália do pé, porque o lugar que você está é santo. Então, com duas asas cobre os pés. Isso fala da reverência. Vamos ter reverência quando nós entrarmos por essas portas. Vamos ter reverência quando nós entrarmos na presença de Deus. Isaías vai dizer que ele vê mais duas asas dos serafins, e com essas duas asas eles vão voar. Isso fala de quê? De rapidez. Isso fala de agilidade. Que os serafins eles tinham rapidez e tinham agilidade. Quando Deus mandava, eles voavam tão rápido para poder obedecer e para poder executar e para poder fazer e para poder cumprir a ordem que Deus mandou que eles cumprissem. E quando nós aplicamos isso para nossas vidas nos dias de hoje, nós pegamos a Bíblia e com essa Bíblia na mão nós falamos aquilo que Deus não quer que falamos. Com essa Bíblia na mão, nós pregamos aquilo que Deus não quer que nós pregamos, porque não é verdade. Com essa Bíblia na mão, nós cavamos o nosso próprio buraco. Temos que ser sinceros diante de Deus. Temos que ter reverência diante do Senhor. Precisamos estar na presença do Senhor, aleluia, mas ser cumpridores da palavra que Deus deixou para que cumpramos ela. Então, quando nós entramos na casa do Senhor, vamos cobrir o nosso rosto. Não é de vergonha não, mas é ter temor de Deus. Quando entrarmos na presença do Senhor, vamos cobrir os nossos pés, mas não é cobrir os pés, aleluia, porque está sujo alguma coisa e outra não, mas é falar, é reverência. Vamos ter reverência ao entrar para dentro da casa do Senhor. E com duas asas, nós vamos voar também nas asas do Espírito Santo. Aleluia. Vamos ter agilidade, vamos, aleluia, ter rapidez para poder sermos obedientes o que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Que Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Que Deus